Fala pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando o estudo do Estatuto do Idoso ou simplesmente Estatuto da Pessoa Idosa, uma nomenclatura, né, que teve uma alteração recente na lei, que gerou uma alteração recente na lei, mas que em nada muda o nosso estudo, tá, ao longo da nossa lei. Então, o que eu vou fazer? Vou trazer apenas, né, alguns pontos que são relevantes da lei. Por óbvio, eu vou trazer os pontos que são mais cobrados em prova, que necessite de alguma forma que eu chame a atenção de vocês, seja por explicação, seja simplesmente passando pelo ponto, né, que é importante que a gente faça a leitura. Lembrando que esse slide ele fica como uma forma de revisão para vocês, né, lá no final do estudo, prevendo o concurso de vocês, né, a preparação de vocês, melhor dizendo, e peço que vocês leiam todo o PDF da lei que eu grifei e deixei para vocês também na plataforma, bem como realizem as questões, tá? As questões que eu coloquei ali e outras que vocês vão realizar são muito importantes na preparação de vocês. E aí, a partir de então, façam a revisão, sempre muito importante, tá bom, pessoal? Bom, Estatuto da Pessoa Idosa, não vou ficar contando história de lei, vou direto para a letra da lei, tá? De forma muito objetiva, mostrando para vocês os pontos que são cobrados, tá? E o que precisa ser chamado a atenção de vocês no decorrer do nosso estudo, tá bom, pessoal? Não precisa nem eu referir, né? Mas, enfim, uma breve introdução. É uma lei que destina a proteção específica de uma categoria, né? Vamos dizer assim, que é exatamente das pessoas idosas, tá? Uma classe de pessoas, né? Que precisam de uma proteção, mesmo que relativa, em alguns pontos, tá? Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Tá bom, pessoal? Então, vocês tendo dúvidas aí, se porventura ficou alguma parte da matéria que não ficou bem entendida, não ficou bem explicada, por favor, chame e entre em contato que a gente vai estar debatendo os assuntos. Importante que vocês não fiquem com dúvidas no estudo de vocês. Tá bom, pessoal? Minha rede social, meu contato também deixo aí para vocês, caso necessitem. Estudo da Lei 10.741, lá de 2003, tá? Direto ao ponto, então, sem contar a história lá de Constituição Federal, por que foi criada a lei, vamos direto como cai em prova, tá, pessoal? Afinal de contas, vocês têm muita matéria para estudar, cada vez mais os concursos públicos, eles trazem um edital maçante e um período de estudo, né, bem menor aí, se comparado a outros tempos. Mas, enfim, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas fato é que se tu não sair na frente, se tu não te preparar, se tu não for objetivo no teu estudo e disciplinado, claro, dificilmente tu consegue aprovação, pelo menos de forma mais rápida, tá bom, pessoal? Adiante, então, disposições preliminares. Artigo 1º, é instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, tá, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas, né, com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Então já começa aqui, ó, igual ou superior a 60 anos. E ao longo da lei, a gente vai ver outras idades que são muito importantes também, e que se a gente não tiver muita atenção na leitura, fazer as devidas anotações, elas podem causar algum tipo de confusão, dependendo na elaboração da questão que venha na prova de vocês, tá? Artigo 3º, é obrigação da família, olha só, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, tá? Assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação, cuide isso aqui, ó, efetivação no direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, responsabilizou todo mundo aqui, né, para que tenha a efetivação do direito à vida. Isso é importante que vocês tenham a percepção. Uma questão um pouquinho mais elaborada pode trazer um contexto assim, tá, pessoal? Parágrafo 1º. A garantia de prioridade compreende, cuidem, tá? Não caem em pegadinha aqui de prova, tá? Tem questões aí que misturam uma garantia de prioridade com habitação, enfim, é importante que vocês tenham muita atenção na leitura, né, do enunciado da questão. Inciso 1º, atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, cuide isso aqui, tá? Públicos e privados, prestadores de serviços à população. Preferência na formulação, na execução e na execução, né, de políticas públicas sociais,
tá? Específicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à pessoa idosa, tranquilo, né? Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio da pessoa idosa com as demais gerações, tranquilo. Priorização do atendimento da pessoa idosa por sua própria família, tá? É prioridade que tenha o atendimento com a família, em detrimento, né, do atendimento asilar, exceto, cuidem, nós temos uma exceção aqui, a exceção, né, o exceto dos casos que não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência, tá? Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação dos serviços a pessoas idosas. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais e envelhecimento. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Tranquilo, né? Eu acho que uma leitura que resolve. E grifei aqui para vocês, por quê? Porque volta e meia aparece isso aqui em prova, tá? Prioridade na recepção ou na restituição do imposto de renda. Por que tem que ter essa prioridade? Porque o idoso, ele precisa, né, de uma forma geral, precisa muito, seja para medicamento, seja para algum tipo de tratamento, ou simplesmente para o seu bem-estar, para aproveitar a vida dele. E a gente vai ver lá na parte, né, de garantias processuais, de direitos, né, melhor dizendo, a gente vai ver também algumas garantias de prioridade no que diz respeito à parte do judiciário, mas vamos chegar lá. Então é importante que a gente tenha essa percepção da importância disso aí para o idoso, tá? Então, sim, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Parágrafo 2º. Entre as pessoas idosas é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, tá? Atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação às demais pessoas idosas, tá? Então, a gente já tem uma segunda idade aqui dentro do Estatuto da Pessoa Idosa, tá, pessoal? Então, atenção, a gente já tem a idade de 60 anos e nós já temos a idade de 80 anos, né, se referindo o que alguns chamam de super idoso, tá? Adiante. Artigo 4º. Nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Novidade alguma para nós, né? Olha só, é dever de quem? De todos, tá? Prevenir a ameaça ou a violência aos direitos da pessoa idosa. Parágrafo 2º. As obrigações previstas na lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Tranquilo, né? Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever, tá? Todo o cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação dessa lei, né? Que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então, é importante que se avise as autoridades, os órgãos públicos competentes, tá? Se porventura tiver conhecimento, claro, né? Do direito à vida, tá? Artigo 8º. O envelhecimento é um direito personalíssimo e sua proteção um direito social, tá? Nos termos da lei e de legislação vigente. 9º. É obrigação de quem? Aqui sim ele refere ao Estado. E aí tu tem que ter atenção na leitura. Por quê? É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, tá? E também à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas. Então, aqui falamos em efetivação, tá? Importante que a gente tenha percepção na leitura, que permitam, claro, um envelhecimento saudável em condições de dignidade, tá, pessoal? O direito à liberdade, ao respeito e também à dignidade. Artigo 10. É obrigação do Estado e da sociedade, olha só, do Estado e da sociedade, assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Novidade zero para nós aqui, né, pessoal? Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, dentre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, cuide sempre suas ressalvas, tá? Ressalvadas as restrições legais. A gente vê esse dispositivo lá no estudo do ECA, muito semelhante ao que está aqui, né, pessoal?
Opinião e expressão, tranquilo, né? Crença e culto religioso, prática de esportes e diversões, participação na vida familiar e comunitária, né? Participação na vida política, na forma da lei, né? Claro. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação, né? Então, bem tranquilo essa parte aqui, né, pessoal? Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo, claro, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores e ideias, e também de crenças, né, dos espaços e também dos objetos pessoais, tá? Terceiro, é dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bem tranquilo também, né? Alimentos. Aqui alguns pontos que a gente precisa chamar atenção, não é difícil, tá? Não é tão recorrente em prova, mas volta e meia aparece alguma questão dessa parte aqui. E aí a gente vai ressaltar aqui o que é mais importante, tá? Artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, cuide disso aqui, é assim mesmo que vem prova, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores, tá? Então aqui tá bem nítido para nós, tá? Cuide disso aqui, ó. Essa principalmente aqui, ó, opção pelos prestadores, tá? As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça, defensor ou defensor, né? Ou defensor público, que as referendará e passarão a ter título, ou melhor dizendo, a ter efeito de título executivo extrajudicial, nos termos da Lei Processual Civil. O que quer dizer isso aqui? Que essas transações referentes a alimentos, a quem vai prestar, quem vai conceder um benefício, por exemplo, para a pessoa idosa, vai responsabilizar um dos filhos. O idoso, ele vai ter essa opção, né, de escolher o prestador. Ele tem 2 filhos, né, os 2 bem de vida ali, eu escolhi o fulano, o Joãozinho ali que vai prestar o alimento. Então, é ele que vai fazer essa escolha, tá? E essa escolha, né, ela pode ser, como diz o artigo 13, ser referendada, né, perante o promotor de justiça ou defensor público a título título extrajudicial. O que quer dizer isso aí? Que não precisa entrar na justiça, esperar todo aquele trâmite, né, na justiça, para que, se a gente sabe da quantidade de processos que passam diariamente no Poder Judiciário e a demora também que a gente tem, então não precisa entrar na justiça um processo para fazer a escolha de qual das pessoas, né, por exemplo, no exemplo que eu dei, dos filhos desse idoso que vai prestar o alimento a ele, tá? Então, faz ali de forma extrajudicial e está tudo certo, claro, nos termos da lei, né, de processo civil, que não é o objeto do nosso estudo nesse momento, então está tudo certo, só para que vocês entendam aí, tá? Artigo 14. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem, olha só, não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se a quem? Ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social, tá? Então, já vi questões que falam sobre esses artigos aqui, por isso que eu trouxe para vocês, tá? Os demais, leitura, dificilmente vocês caem em pegadinha, tá, pessoal? Direito à saúde, aqui tranquilo também, né? É assegurada atenção integral à saúde da pessoa idosa, claro, né? Por intermédio do SUS, vamos resumir aqui, né? Garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, né? Em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços. Bom, enfim, resumidamente, de forma direta aqui e objetiva, é garantido, então, né, à pessoa idosa a atenção integral, né, no que diz respeito à saúde, então, diretamente pelo atendimento ao SUS, tá? Parágrafo 1º. A prevenção e manutenção da saúde da pessoa idosa serão efetivadas por meio de, então, olha só, prevenção e manutenção da saúde, tá? Cadastro da população idosa em base territorial, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades geriátricas de referência com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social, tá? Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que
dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para as pessoas idosas abrigadas, tá, e acolhidas por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e, eventualmente, conveniados com o poder público por meios urbanos e rurais. E o quinto, reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Essa parte menos recorrente em prova, mas cuidem, né? É sempre importante que a gente tenha uma leitura atenta. Parágrafo 2º, incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas gratuitamente, cuide isso aqui, medicamentos, especialmente os de uso continuado, tá? Assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Também cuide disso aqui, tá? Terceiro, é vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Aí tu vai dizer, mas professor, é muito comum o plano de saúde ele cobrar um valor diferenciado pela questão da idade. A minha avó, o meu pai, o meu tio, alguém, né, que é uma pessoa idosa, está passando por isso, que chegou na idade, ele por conta da idade, o plano de saúde acaba submetendo essa pessoa a uma parcela maior, né, no pagamento desse plano de saúde. O que acontece? Nós temos essa previsão legal, ok, mas o Supremo Tribunal Federal, ele já se manifestou, dizendo que não é inconstitucional o que os planos de saúde fazem hoje, tá? E eu explico por quê. O que não poderia, ou que iria caracterizar esse parágrafo que está sendo colocado aqui no Estatuto da Pessoa Idosa, é exatamente se fosse assim, ó, de 18 anos aos 59 anos, o valor, eu vou dar exemplos aqui, tá? O valor é R$300. De 60 anos para cima, o valor é R$800 do plano de saúde. O STF já se manifestou, disse que não é inconstitucional o que fazem hoje. O que fazem hoje? Hoje é escalonado. A gente tem, né, de 0 a um número X de idade ali, normalmente é criança, depois um período pega do adolescente até uma certa idade, de certa idade até outra idade, até 40 e poucos anos, de 40 e poucos, e assim por diante, e vai escalonando. E a gente sabe que hoje que existe sim uma utilização maior, ou pelo menos a tendência que exista uma utilização maior de um plano de saúde por uma pessoa idosa. Concorda comigo com essa situação? Sim, a gente tem essa percepção. Então, desde que seja escalonado, tá? Que pegue todas as classes, né? Ou pelo menos categorias ali, dividido por idade, não é problema nenhum ter esse tipo de cobrança. Então, para fins de prova, tu leva qual informação? Exatamente o que está sendo colocado aqui. É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde. Então, não está sendo discriminado hoje em dia, tá? Tem um escalonamento e é para todas as idades. Tá bom, pessoal? Então, fica a dica aí para que a gente tenha atenção no nosso estudo. Encerro esse primeiro bloco, então, para que não fique tão longa a nossa aula, e eu já retorno aí com a continuidade do estudo do Estatuto da Pessoa Idosa. Até já.